Arranque, arranque. Então, muito boa tarde a todos. Eu agradecia neste momento que fizéssemos um bocadinho de silêncio para darmos início a esta audição, que consta de uma audição a requerimento do Partido Socialista, bem como também a apresentação do relatório anual das comissões e, portanto, eu ia passar desde já, antes de passar a palavra à requerente, queria agradecer à Sra. Presidente a disponibilidade de estar connosco e pedir-lhe desculpa pelo tempo que esteve à espera até o início desta audição, mas como era final do plenário tem estas contingentes e mais uma vez agradecer à Ana Isabel Valente o ter tido a disponibilidade para vir aqui. E então passaria desde já a palavra ao requerente do requerimento, neste caso é o Partido Socialista, para fazer a sua apresentação e tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Faro. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os caras e caros colegas e um agradecimento especial à Sra. Presidente, a doutora Isabel Valente, pela disponibilidade em vir aqui hoje e nos conseguir, de facto, esclarecer sobre algumas questões. O Partido Socialista apresentou este requerimento, sendo que, pela importância que as comissões de proteção, as proteções de promoção dos direitos de proteção a crianças e jovens, assume e tem vindo a assumir desde 2001, em que a lei foi alterada a 147/99 no dia 1 de setembro, tem vindo a assumir uma crescente importância no âmbito de trabalhar e acompanhar crianças e jovens, não permitindo, apostando na prevenção e não permitindo que estes processos depois derivem para o tutelar cível. Estas comissões apelam, para além disso, e com esta alteração à lei, à participação ativa da comunidade, numa relação de parceria com o Estado, e pretende-se que sejam capazes de estimular sinergias locais potenciadoras do estabelecimento de redes e desenvolvimento social, como aliás acontece, é essa a especificidade do funcionamento destas comissões. Elas de facto estão focadas nos direitos das crianças, têm um cariz preventivo, como referi, de acompanhamento, intervenção e responsabilização de uma pluralidade de agentes que vai desde a saúde à educação, entre outros. Para que este objetivo seja cumprido, é efetivamente necessário a existência de recursos humanos capacitados e adequados também, com uma presença e participação do envolvimento ativo destes diferentes agentes e instituições a nível local que referi. De facto, tem chegado ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista informações que nos dão nota das crescentes dificuldades de funcionamento das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. A situação não é nova, bem sabemos, sempre foi uma preocupação e relativamente aos recursos humanos ainda mais, mas o facto é que se tem intensificado nos últimos tempos e também, por isso, a necessidade de fazermos este requerimento para obtermos alguns esclarecimentos. Para além do número crescente e da complexidade dos casos, que depois, quando a apresentação do relatório, obviamente também teceremos algumas considerações, e a ausência de recursos adequados às necessidades, nomeadamente a questão de ter técnicos a tempo integral. De facto, aquilo que nos preocupa, Sra. Presidente, é que a situação se possa agravar com a saída significativa e até muito rápida e brusca dos recursos afetos à educação. No final de julho, o Governo, através do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, definiu novas orientações para a mobilidade estatutária dos professores de carreira, com o objetivo de promover o seu regresso às escolas. E, de facto, uma vez que já quando o início do ano letivo não obtivemos qualquer resposta de qual seria ou como estariam a funcionar as comissões perante esta situação, aquilo que efetivamente é o nosso foco e importa saber, prende-se com estas duas questões. Qual é a situação atual nas comissões de proteção de crianças e jovens? Queremos saber, de facto, se existe capacidade de resposta e de acompanhamento para os casos que são crescentes, que já veremos também no relatório, e quantos foram os técnicos que efetivamente saíram
e como é que está a ser resolvida, digamos assim, ou atenuada esta situação. Portanto, para nós, que fique claro, para além da relevância setorial específica da educação, que é um elemento importante, o que está de facto em causa é garantir a existência de recursos humanos suficientes e adequados para um cabal cumprimento da missão das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, nomeadamente recursos alocados a tempo inteiro a este serviço. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Eu iria passar agora para a intervenção inicial da Sra. Presidente da CNP-DCPCJ e que dispõe de 15 minutos e agradeço-lhe que nesta intervenção inicial, para além de alguma resposta ou alguma clarificação queira fazer às questões do requerimento, procedesse também à apresentação do relatório anual. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente da primeira Comissão e excelentíssimo Sr. Presidente também da 10ª Comissão. Antes de mais dizer que é sempre um gosto estar aqui e ela é mais do que isso, é uma prestação de contas, o que não só é um gosto, mas também uma obrigação, naturalmente. Muito boa tarde, excelentíssimos senhores deputadas e senhores deputados. Eu segui atentamente a intervenção da senhora deputada do Partido Socialista, que é requerente desta audição, e permitam-me também enquadrar aqui a questão que foi colocada no próprio funcionamento do sistema. Como disse, a criação das CPCJs, quando introduziu uma desjudicialização do sistema de promoção e proteção das crianças e jovens, constituiu realmente um marco enorme de muita importância nesta mesma proteção. Foi um passo dado muito significativo na proteção. Traz toda a comunidade para o sistema e responsabiliza essa comunidade para a grande missão que é proteger crianças, sobretudo nas suas situações de maior fragilidade e vulnerabilidade. O desenvolvimento do sistema no nível municipal possibilita precisamente incorporar a proximidade e envolver todos os agentes locais que atuam junto das crianças, fortalecendo por isso a sua proteção. A primeira linha de intervenção integra as designadas entidades com competência em matéria de infância e juventude, como diz a lei, assim incluindo as escolas, estabelecimentos de saúde, as forças de segurança, as associações onde as crianças estão, as IPSES, tudo o que está à volta do concelho, no fundo é aquela questão de uma aldeia para proteger uma criança. A segunda linha de intervenção integra realmente a CPCJ, que subsidiariamente, e sempre subsidiariamente, isto é importante, a relação de subsidiariedade da segunda linha relativamente à primeira linha é sempre muito importante, atuam nas situações de perigo, não tanto nas de prevenção, mas nas situações de perigo, e carecendo sempre do consentimento de ambos os pais, ou do cuidador, ou do representante legal, da pessoa que tenha a guarda legal, para a aplicação das medidas ou para a continuação do processo de promoção e proteção. Funcionam em duas modalidades, restrita e alargada, e situando-nos na modalidade restrita e a questão dos recursos humanos, não posso negar que a questão dos recursos humanos é um problema de há anos. E a escassez nas entidades que, por posição legal, têm de afetar trabalhadores às comissões também não é uma questão nova. Não aconteceram alterações estruturais quanto à representação do Ministério da Educação ou de qualquer outra área governativa na composição das comissões de proteção de crianças e jovens, mantendo-se intacta a participação das entidades envolvidas, independentemente da forma como é feita. As orientações do Governo geraram, de facto, e não nego isso, algumas dúvidas na sua aplicação, mas a Comissão Nacional a que eu presido acompanhou sempre as CPCJs em todo o processo para que as dúvidas e eventuais constrangimentos fossem resolvidos. Em total coordenação também com o Governo e em articulação permanente com a Comissão Nacional, temos vindo a acompanhar a evolução da situação, assegurando que todas as entidades representadas na CPCJ colaboram para que o seu funcionamento decorra de forma regular e eficaz. Relativamente ao caso específico do MESI, o trabalho desenvolvido em conjunto com a CPNP-DCPCJ e a DGEST, bem como o envolvimento direto das tutelas, permitiu que a representação da educação nas CPCJ esteja efetivada na esmagadora maioria das comissões. Portanto, neste momento, temos praticamente, faltam 10 comissões, 10 representantes.
E na maior parte delas, aliás, mantiveram-se os mesmos senhores professores. Portanto, e são professores, como a lei também indicia, a lei indica, embora não seja mandatório, mas a lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo diz que a representação do Ministério da Educação deve ser feita preferencialmente por professores. Portanto, são professores que estão a ser colocados. A substituição fez-se com professores. Portanto, eu considero que esta circunstância que ocorreu de facto não foi de qualquer forma ultrapassada, com um grande espírito de colaboração e vontade de resolver o problema, e neste momento as dificuldades que as CPCJs sentem não são diferentes daquelas que sentiam antes de julho ou nos anos anteriores, e que vêm sentido há muitos anos. E as equipas técnicas regionais da Comissão Nacional estão a acompanhar de perto todas as situações, estão a ajudar as CPCJs, como aliás sempre fizeram, e isto está praticamente efetivado. E estamos a trabalhar, no entanto, porque consideramos que realmente este modelo, que já tem 20 anos, é um modelo que carece de ser fortalecido e de ser alterado. Estamos a trabalhar com as áreas governativas que têm de fazer a representação no sentido de o fortalecer, porque fortalecer o sistema é ótimo, mas tem 20 anos. Está a acusar, já há alguns anos, algumas falhas e alguns constrangimentos. Portanto, teremos que os resolver e estamos a resolvê-los. Relativamente à questão do requerimento é tudo. Agora, quanto à atividade das CPCJs, e penso que ainda tenho 10 minutos, não é, para isso? Eu sou um bocadinho miúpe, mas consigo ainda ver. Pronto, relativamente às atividades das CPCJs do ano de 2024. Em 2024, dos 308 concelhos do país, 305 têm as CPCJs instaladas. Já agora posso dizer que do ano de 2025 completámos. Eu hoje fui a Arraiolos instalar a última CPCJ, a CPCJ de Arraiolos. Portanto, neste momento temos o território nacional todo completo. 305 corresponde às 312 CPCJs existentes em 2024, agora estão as 315. Integravam as CPCJ em 2024 4.528 membros, 2.695 na modalidade alargada e 1.833 também na modalidade restrita. Na análise da composição e representação das entidades que constituem as CPCJ, apenas 85, 27%, tinham a sua composição completa na alargada. No total dos 4.611 membros que deveriam integrar a CPCJ, apenas 4.111 foram designados, deixando um déficit de 500 membros. E estamos a falar da modalidade alargada, onde entram as forças de segurança, o IFP, os representantes. Temos alguns déficits a nível de representantes de organizações não governamentais, de IPSES, aí há algumas deficiências. Dos representantes das modalidades restritas, têm uma taxa de participação de 99, 98, 98, 97%, portanto, aí não estamos bem. No ano em análise, 117 membros integraram mais do que uma CPCJ, por indicação da sua entidade, destacando-se a Segurança Social com 41 representantes em múltiplas comissões. Relativamente ao movimento processual, as CPCJs movimentaram 89.008 processos, considerando os processos que estão transferidos entre CPCJ e portal duplicados. Foram trabalhados 86.023 processos de promoção e proteção, 51.722 crianças, porque a mesma criança pode ter mais do que um processo. Com o processo iniciado no ano correspondeu a 51.507 processos. Nos processos de promoção, nos 86.000, são 83.847 crianças que estão envolvidas. Em 2024, as CPCJs receberam 58.403 comunicações de situações de perigo. Isso representou um crescimento de 6,7%, foram mais 3.690 comunicações, mas, mesmo assim, um crescimento muito menos acentuado que nos anos anteriores. As forças de segurança são GNR, PSP e PJ, são as entidades que mais comunicaram situações de segurança de crianças em perigo, muito também devido às situações de violência doméstica, representando 42% do total, seguindo-se os estabelecimentos de ensino, com 18,5%.
O perfil das crianças sinalizadas do sexo masculino correspondem a 54,7%, 27,5% das comunicações no escalão etário dos 15 aos 18 anos e 25,4% no escalão dos 11 aos 14 anos. As 58.436 comunicações correspondem a 64.851 situações de perigo. A negligência foi a categoria mais comunicada, representando 30,4%, seguindo-se a violência doméstica, 27,5%, comportamentos de perigo na infância e juventude, com um aumento, esse foi um aumento significativo, mas representando 18,8% do total, e a categoria de direito à educação representou 11,5% do total das comunicações. Após a comunicação, houve 8.799 processos que não prosseguiram por arquivamento liminar. E as CPCJs deliberaram abertura ou reabertura de 47.712 processos de promoção e proteção. Relativamente às medidas cautelares aplicadas, no ano de 2024, 1.032 crianças e jovens beneficiaram de medida cautelar antes de concluído o diagnóstico. Isto são medidas cautelares, não são as medidas de proteção. A seu favor, tendo sido aplicadas 1.037 medidas cautelares. Na análise do tipo de medidas aplicadas a título cautelar, 935 foram medidas em meio natural de vida e 102 foram medidas de colocação. Acolhimento familiar com 12 medidas e acolhimento residencial com 90 medidas. Dos processos que avançaram em termos de diagnóstico para avaliação, em 29.295 foi concluído o diagnóstico, em 15.922 foi deliberada não necessidade de aplicação de medida, 13.373 foi deliberada a necessidade da medida e, comparando os totais de 2024 com 2023, verifica-se uma diminuição de 911 crianças e jovens diagnosticados com necessidade de aplicação de medida. Associada à necessidade de aplicação de medida. Quanto tempo é que ainda me falta? 4 minutos. Vamos ver. Está uma ou mais situações de perigo em que a criança se encontra, que aquela pretende remover. A negligência, 33% dos casos, violência doméstica, 25,5%, comportamentos de perigo na infância e juventude, em 18,4%, direito à educação, em 15,7%, e maus tratos físicos e psicológicos menos comuns, representam 2,8% dos maus tratos físicos e 2,3% dos psicológicos. Dentro da negligência, a falta de supervisão e acompanhamento familiar foi a subcategoria mais prevalente, com 28% de prevalência, seguida da negligência ao nível da saúde ou ao nível educativo, da negligência ao nível psicoafetivo e da exposição ao consumo de álcool e estupefacientes. Na análise dos comportamentos de perigo na infância e juventude, as subcategorias é dos comportamentos graves antissociais e ou disciplina, que representam 45,9% dos casos. Foram registadas 2.441 situações de perigo que afetam o direito à educação, sendo o absentismo escolar a mais prevalente, com 78,2%. As medidas aplicadas no ano foram aplicadas 13.813 medidas, correspondente a 13.710 crianças e jovens. 13.106, das quais em meio natural de vida, correspondente a 94,9% do total. Meio natural de vida que é acompanhamento da família, apoio à família ou ao cuidador. 707 medidas de colocação correspondem a 5,1% total das medidas, e as medidas de colocação, essas sim são em acolhimento residencial ou acolhimento familiar. O acolhimento residencial registrou uma diminuição de 7,85%, passando de 4,8% em 2023 para 4,4% em 2024, e o acolhimento familiar apresentou um aumento impressionante de 73,8%, passando de 53 medidas aplicadas em 2023 para 96 em 2024, embora isto tenha pouca representatividade em termos de expressão, em termos da representatividade das medidas, e isto também muito por via de uma campanha que se iniciou no fim do ano passado, em 2024, em outubro, uma medida de apoio ao acolhimento familiar, uma campanha a solicitar às pessoas o apoio, que acolham crianças, que deem colo a crianças. A CPCJ
deliberaram a cessação de intervenção em fase de deliberação e contratualização em 17.360 processos, por arquivamento em 16.045, principalmente por a situação de perigo já não subsistir, e em 10.867 a situação 10.867 por a situação de perigo já não subsistir e em 4.644 por não se confirmar. As CPCJ cessaram a sua intervenção remetendo o processo ao patamar judicial em 1.315 processos, maioritariamente por ausência de acordo de promoção e proteção e retirada do consentimento dos pais para a intervenção. Em 2024, existiam, assim, 27.703 processos com medidas em execução, o que corresponde a 27.215 crianças e jovens. Não sei se querem o perfil ou se depois de coisa, mas nas perguntas, porque neste momento acho que só uma nota para o arquivamento e remessa, foram arquivados 50.409 processos durante o ano de 2024, representando 56,6% dos movimentados, tendo ficado ativos 35.400 processos que transitaram para 2025. Já depois estou, claro, à disposição das perguntas que me quiserem fazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu passaria então agora às intervenções dos grupos parlamentares. Iniciaria pelo PSD. A deputada Sandra Pereira tem 5 minutos. Sim, muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, naturalmente, quero, em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças. Julgamos ser a primeira vez que vem nestas funções aqui à Assembleia da República. Não é? Pronto. Mas pelo menos aqui na Comissão de Trabalho é e, portanto, queremos cumprimentá-la e, naturalmente, desejar-lhe o maior sucesso nessas suas funções, porque isso também será o sucesso de todas as crianças e será também a prevenção e a promoção dos direitos de todas as crianças. Desta sua primeira intervenção, resultam-nos aqui duas conclusões. Na altura da discussão deste requerimento, o PSD teve ocasião de dizer que nos parecia que era muito claro e muito evidente que aquilo que o Ministério da Educação tinha promovido era uma nova orientação no sentido de munir-se de uma nova ferramenta de gestão, nomeadamente no que concerne à mobilidade estatutária, de não aplicar a mobilidade estatutária, que era usada quase de uma forma automática para manter a designação dos representantes nas comissões de proteção de crianças e jovens. E o Governo, nomeadamente o Ministério da Educação, devolvia agora, digamos assim, essa mobilidade estatutária para um juízo prévio feito com os diretores dos agrupamentos, no sentido de, tendo em conta aquilo que são as necessidades das escolas e também as necessidades das comissões de proteção, fazerem uma nova avaliação de quais os professores que seriam então designados para representar as escolas nas comissões de proteção. E isso foi exatamente o que foi feito, foi apenas uma medida de gestão que não significaria aquilo, como se disse na altura, o alarme social gerado à volta de que iriam sair 300 professores que estariam indicados para representar a educação no Ministério da Educação e, portanto, isso não veio a suceder, como a Sra. Presidente aqui acabou de explicar, e tratou-se tão somente e apenas de uma medida de gestão que o Governo e que o Ministério da Educação teve em conta, e bem, tendo em conta também a escassez de professores e as necessidades dos professores existentes em cada das escolas. Também fica aqui muito claro que, e nós também o dissemos na altura, que nos parecia evidente que, após esse juízo ser feito, até poderiam ser eventualmente reconduzidos os mesmos professores, caso esse juízo assim o ditasse. E também, pelo que compreendi da sua intervenção inicial, isso também terá sucedido. E aqui surge-me também a primeira questão, que é, nomeadamente, quantos professores que estavam já em exercício e com a aplicação desta nova orientação pelo Ministério da Educação se mantiveram como representantes da educação nas comissões de proteção de crianças e jovens. Se tiver esses dados, gostaria que nos fornecesse, por favor. E, portanto, dizer que levantou-se aqui um clamor
social que nos estranhámos imenso, que o Partido Socialista, tendo em conta que é um partido de poder, é um partido que sabe o estado das escolas, que tivesse vindo a correr com um requerimento precipitado, que claramente fica aqui muito objetivamente dito, que foi, tratou-se apenas de uma situação de mera gestão que as próprias escolas exigiam e que, sem esquecer naturalmente as necessidades das comissões de proteção de crianças e jovens. E, portanto, Senhora Presidente, muito obrigada pelas suas explicações. O PSD, na altura, não, naturalmente que aprovou a vinda deste requerimento, por todos os esclarecimentos são bem-vindos, mas avançámos que tínhamos ideia que as coisas poderiam ser assim e, de facto, foram assim. Eu queria também perguntar-lhe se, na designação destes representantes, se existe alguma forma jurídica tipificada na lei de forma a assegurar a representação da educação e de outras, neste caso estamos a falar da educação nas escolas, se existe alguma forma jurídica específica que tenha de ser legalmente considerada sobre esta questão. E, mais uma vez, queria dizer que o Ministério da Educação e o Governo nos pareceu que esteve e bem a fazer um juízo de equilíbrio entre aquilo que são as necessidades das comissões de proteção de crianças e jovens, sim, mas as necessidades das escolas também. E muito importante, porque todos nós sabemos a escassez de professores e os horários que existem, aliás, a falta de professores para horários nas escolas. E fica aqui muito evidente que foi apenas uma medida de gestão que não se traduziu nesse clamor social que aqui se levantou de forma pública e que o Partido Socialista desatou a correr atrás disso. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora ao Sr. Deputado do Chega. Sr. Deputado Armando Grave, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado à Sra. Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, à doutora Ana Isabel Valente. Muito obrigado pela sua prestação, por aquilo que acabou de nos indicar também. Muito obrigado por ter vindo a esta casa. Esta audição foi pedida a requerimento do Grupo Parlamentar do PS e, nos termos aí elencados, visa trazer à discussão dificuldades do funcionamento das várias CPCJs e o impacto da recondução de professores aos respectivos serviços e funções de origem. E ainda o relatório anual de 2024, avaliação das atividades da CPCJ. Como é matéria que se confunde um pouco com os direitos constitucionais, esta será também uma audição conjunta com a primeira comissão. O requerimento do Partido Socialista fundamenta a necessidade de audição na combinação de escassez de recursos humanos, em especial a tempo inteiro, com o potencial agravamento decorrente das novas orientações do Ministério da Educação para a mobilidade estatutária dos docentes, medidas que, segundo o texto do requerimento, terão sido avançadas sem diálogo prévio com a comissão acima referida. E poderão, por este facto, retirar centenas de professores das comissões. Sublinha-se no requerimento que a educação é um parceiro crítico na sinalização e no acompanhamento de situações de risco, pelo que alterações abruptas podem comprometer a capacidade preventiva e interventiva das comissões de proteção de crianças e jovens. Em termos procedimentais e políticos, o requerimento foi aprovado nesta comissão, determinando a realização da audição em conjunto com a primeira comissão. A sessão deverá, assim, por isso, esclarecer quantos e quais os territórios e, permitam-me, CPCJs afetados, quantos docentes foram ou poderão vir a ser afetados, poderão vir a ser reconduzidos e com que prazos de reposição, bem como apresentar os principais indicadores e recomendações do relatório 2024. O Chega coloca o superior interesse da criança no centro da decisão pública. As comissões de proteção são infraestruturas críticas
de proteção e não podem perder capacidade por falhas de recursos humanos, descoordenação interministerial ou decisões administrativas. Nota: há sinais de dificuldades no funcionamento das várias CPCJs. Faltas de elementos a tempo inteiro, rotatividade, assimetrias territoriais e um potencial agravamento com a recondução de professores às escolas, reduzindo a presença no setor das comissões. Em paralelo, o relatório anual de 2024 deve servir para fixar padrões de desempenho e de boas práticas. Assim, passaria já a um conjunto de perguntas que vou fazer de forma gradativa para que me consiga responder, e sei que vai conseguir, pelo menos algumas. Quantas instituições da CPCJ reportaram dificuldades operacionais em 2024 e 2025? Quais as principais causas? Faltas de recursos humanos a tempo inteiro, a rotatividade? Segunda pergunta: em quantas CPCJs há lugares vagos ou ausência de elementos a tempo inteiro? Esta acho que será importante. Quais os concelhos mais afetados pela recondução dos professores e qual o impacto imediato no funcionamento? Existem assimetrias territoriais relevantes nesses indicadores? Quais e como tentam corrigi-los? O sistema de informação da CPCJ permite monitorizar prazos e emitir alertas em atrasos? Que apoio concreto solicita aqui à Assembleia da República e aos ministérios envolvidos para resolver os constrangimentos já identificados? As crianças e jovens têm de ter os seus direitos protegidos. Como podemos ouvir pela Sra. Presidente, foram aqui elencados um conjunto de medidas e as crianças envolvidas também, e as crianças em causa, não podem correr os riscos de não ter estas comissões a trabalhar adequadamente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada. Passava agora à deputada Patrícia Faro, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecemos, obviamente, à doutora Ana Isabel Valente pelos esclarecimentos que nos prestou. Contudo, só queríamos deixar, de facto, claro e insistir nesta questão. Em primeiro lugar, não obstante ter sido já esta a narrativa por parte do PSD, já em outro contexto, que fique claro que o Partido Socialista, aquilo que moveu este requerimento e a necessidade de obter informações, em nada se prende com as escolhas, opções, rentabilidade de recursos feitos por o atual Governo. Já dissemos e reiteramos, em nada se prende o facto de retirarem os professores porque não há, enviando-os para as escolas, não, esta questão e este requerimento para o Partido Socialista não é isso que é relevante. Aquilo que é relevante, Sr. Presidente, e se me permite insistir, é de facto nós termos a comunicação não só, e fiz essa referência, não só quando a abertura do ano escolar, mas recentemente, 30 de setembro, independentemente da comunicação social, nós temos relatos de presidentes e elementos das CPCJs, um pouco por todo o país, que continuam a relatar a situação precária em que elas se encontram, não falando, obviamente, na situação que já tínhamos referido, que existem sempre falta de recursos. Acresce que são processos, como bem sabemos, e a doutora Isabel obviamente saberá, cujo impacto não é imediato. Por isso é que para nós é importante perceber o número de efetivos que existiam, se ponhamos a 1 de agosto, esta orientação foi em julho, mas a 1 de agosto, e quantos técnicos saíram e quantos técnicos neste momento estão no dia, se ponhamos no dia 1 de outubro. É isso que nós pretendemos perceber. Porquê?
Para além da ausência de recursos que já existiam, nós sabemos que uma saída abrupta de um número significativo de pessoas vai pôr em causa o funcionamento da Comissão, porque são processos cujo acompanhamento é muito complexo e o impacto destas saídas não é imediato, vai ser muito seguramente a longo prazo. Portanto, aquilo que pretendemos, novamente, para esclarecer, aquilo que pretendemos saber é quantos técnicos, neste caso professores, porque foi essa a indicação, saíram das CPCJs. A doutora referiu-nos que neste momento estão apenas a faltar 10 representantes. Não é essa a indicação que nós temos. Nós gostamos também de perceber se esta situação, esta escolha feita pelo Governo, se foi devidamente comunicada e feita em articulação com a Comissão Nacional e, por sua vez, se a Comissão Nacional a fez relativamente a todas as comissões, as restantes comissões do país. Portanto, aquilo que questionamos e reiteramos novamente, é importante perceber o número de pessoas, de técnicos que, entretanto, saíram, ocupando outras funções. Para o Partido Socialista isso não importa. Importa é que continuem a existir técnicos e que esses técnicos assegurem devidamente o trabalho das comissões de promoção e proteção. Outra questão, eu não sei se poderei abordar aqui já alguns pontos do relatório, porque não irei ter mais nenhuma intervenção. De facto, este relatório de 2024 acaba por ser um espelho daquilo que vêm sendo os relatórios, pelo menos do 2023, vi algumas diferenças que destaquei. Acho que congratulamos, obviamente, a existência, neste caso, da cobertura de todo o território nacional, portanto, as 315 comissões de proteção de crianças e jovens, e registamos ainda mais a nossa preocupação, porque se verifica, de facto, um aumento de 5,5% dos processos movimentados em relação a 2023. Tudo o resto, a Sra. Presidente já referiu, as entidades comunicantes mantêm-se as forças de segurança, seguido das escolas, como sinalizam a maior parte destas situações. As situações de negligência também seguidas pelas de violência doméstica e do risco, de comportamentos de risco que também se verificavam nos anteriores relatórios a que tive de facto acesso. Apenas permita-me que faça aqui, o destaque, o facto de, neste relatório, constar a indicação de que apenas 27% das comissões tinham composição completa, afetando, obviamente, a representatividade e o seu funcionamento, como falámos no início. Portanto, a ideia de proximidade é que funcione com todos os agentes locais, não é? Que se aproveita estas sinergias, mas depois, por outro lado, o relatório reflete aqui esta questão de 27% das comissões, que ainda é uma percentagem representativa, que ainda não têm a sua composição completa. Portanto, pelo Partido Socialista é tudo. Muito obrigada. Muito obrigada. Passava agora à Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens. Eu gostaria também de lhe colocar algumas questões, porque consideramos que a intervenção das CPCJs é de facto de grande importância, mas é preciso ter os meios e as condições adequadas para que a sua intervenção seja de facto eficaz, porque aquilo que se pretende é efetivamente proteger as crianças e jovens, e isto não se coaduna com atrasos, não se coaduna com falta de meios, como temos verificado ao longo destes últimos anos nas CPCJs. Mas eu gostaria de começar pelo seguinte, porque de facto foi com preocupação e nós tivemos a oportunidade de questionar o Governo sobre esta substituição por parte do Ministério da Educação. Eu gostaria que nos pudesse aqui dizer, de facto, quantos professores é que saíram e quantos professores é que entraram, para percebermos, de facto, qual é que foi a evolução relativamente a esta matéria. E depois há uma outra questão que importa também saber, que é qual é que é o acompanhamento e as condições que são dadas, porque estamos a falar de professores que saíram certamente ao abrigo do protocolo que estabelece um conjunto de critérios para poderem ser nomeados para as CPCJs, nomeadamente formação específica, perfil adequado, um conjunto de aspectos, o objetivo de garantir estabilidade também no acompanhamento e não haver essa alteração. E eu gostaria de perceber daqueles que foram substituir os que saíram, de facto, se este conjunto de critérios estão todos a ser cumpridos, porque há um aspecto que não podemos deixar de ter em conta, que é quem estava a acompanhar
acompanhar já tinha essa experiência, acompanhava processos concretos. Quem está a entrar agora está-se a integrar e, portanto, não podemos considerar que estão nas mesmas, que dispõem já da experiência dos outros que, entretanto, saíram. E eu acho que isto não é uma questão de sumenos, porque também é do conhecimento público. Aliás, nós o conhecimento que tivemos foi através dos alertas, até nos órgãos de comunicação social, através das comissões de proteção de crianças e jovens, e que chamava a atenção que há técnicos que têm imensos processos, que há uma sobrecarga de trabalho e obviamente que o acompanhamento que é feito nestas circunstâncias também não é o mesmo e, portanto, por isso é que nós gostaríamos também de perguntar sobre estas condições efetivas deste acompanhamento. E quando falamos, estamos a falar do acompanhamento das crianças, que exige muitas das vezes o acompanhamento das famílias, a deslocação à própria habitação das famílias, exige toda esta proximidade e como é que tudo isto está a ser feito. Isto coloca depois uma outra questão, que é os meios até da própria deslocação destes técnicos. Estão assegurados ou é através dos meios dos próprios técnicos? Porque isto também cria aqui entropias em todo este processo, como disse, que deveria ser, que havia de garantir estabilidade, que deveria garantir continuidade. Já basta as situações em que muitas das vezes as crianças se encontram, as crianças e jovens, e ainda depois vêm com este conjunto de alterações que só vão criar, de facto, entropias e criar constrangimentos num acompanhamento que deveria, de facto, garantir estas condições. Nós também, no quadro do relatório, da leitura que pudemos fazer, ficámos, de facto, bastante preocupados com o fato de 27% das comissões não ter a sua composição completa. Estou a falar naturalmente do relatório que estamos a discutir em relação a 2024. Eu gostaria de perceber a evolução também para 2025, porque tem havido um conjunto também de notícias que têm saído, que dão conta da saída de muitos técnicos, um número de facto bastante significativo. Há um mês davam conta da saída de 500 técnicos no último ano. Eu gostaria de perceber de facto qual é que tem sido a evolução efetivamente relativamente a esta questão. Depois as questões temos nos centrado no Ministério da Educação, mas há também falta de nomeação por parte do Ministério da Saúde, por parte da Segurança Social. A senhora Presidente fez referência também às forças de segurança, que também há falta dessa nomeação, mas eu estou a colocar estas questões porque há uma outra matéria que depois também entrou cá aqui, que se prende com a saúde mental e a importância que é também desta área de intervenção nesta matéria, e a questão que eu gostaria de colocar também é qual é que tem sido a evolução e como é que pretende ultrapassar os constrangimentos que existem. Uma última questão sobre o sistema de gestão informática de gestão das CPCJs. Esta é uma plataforma que permite obter um conjunto de dados, de números e de análises estatísticas para uma evolução global, mas o que eu gostaria de lhe perguntar é se não equacionam que esta plataforma, atendendo que ela já existe, possa também evoluir e poder, de certa forma, ser potenciada também para dispor de um conjunto de elementos até para as próprias CPCJs e que permitam fazer uma avaliação, por exemplo, não estou aqui a falar de dados pessoais, não é nada disso, mas que permita fazer uma avaliação, por exemplo, por escola ou por freguesia, e isto permitia também ter dados concretos para um outro tipo de intervenção mais concreta, até tendo em conta a realidade da comunidade específica em que cada escola está inserida, peço desculpa, ou também de cada freguesia. Gostaria também de fazer esta pergunta. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu daria agora a palavra à Sra. Presidente para responder às questões que lhe foram colocadas. Tem 30 minutos, não é? Sim. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu espero responder a todas. Tive aqui um problema com... Minha caneta falhou e tive de ir buscar a coisa, mas espero ter visto todas. Bem, relativamente à questão colocada pela senhora deputada do PSD, e relativamente à questão do que se passou com o Ministério da Educação e a mudança da modalidade estatutária para a modalidade de distribuição de serviço, que foi adotada, permitindo um juízo prévio com dos diretores dos agrupamentos relativamente àquelas áreas em que tinham falta de professores nas escolas para coisa. Perguntou-me quantos professores se mantiveram, e mantiveram-se 172 professores. Portanto, 172 professores representantes do Ministério da Educação
foram exatamente os que se mantiveram depois do tal juízo, 172. A forma jurídica que assegura a representação não está prevista na lei. A Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo estabelece que as comissões restritas têm de ter uma composição com representação de 3 áreas governativas muito específicas, para além dos municípios: a segurança social, a educação e a saúde. Diz que, preferencialmente, no caso da segurança social, no caso do Ministério da Educação, devem ser professores, preferencialmente. Não nos diz que têm de ser professores, mas diz preferencialmente. Provavelmente por causa da ligação à primeira linha, à escola enquanto primeira linha, o que também faz algum sentido, embora também crie outros problemas nas comissões, porque muitas vezes são professores que não têm competências de base e sensibilidade para a matéria. Mas é essa a coisa. E que no caso da saúde deveriam ser médicos ou enfermeiros. Estamos todos a falar de profissões em que há muita falta nos sítios onde têm a trabalhar. Portanto, como disse, a lei de proteção, o sistema tem 20 anos. Há 20 anos, os desafios que se colocavam não são os mesmos dos desafios que se colocam até a nível da intervenção que tem de ser feita junto das crianças, até a nível dos grupos de perigo. Neste momento temos situações de perigo que não existiam há 20 anos e para as quais, se calhar, também não temos recursos que as possam verificar, que possam detectar. E estou a falar, por exemplo, tudo o que diz respeito à violência digital, ao grooming, ao sexing, a tudo isso que, mesmo dentro das CPCJ, temos algumas dificuldades, apesar da formação que damos, mas temos algumas dificuldades nesse aspecto. Portanto, não existe propriamente nenhuma forma jurídica, a lei não diz que os senhores professores têm de ir em mobilidade estatutária para as comissões. O que a lei e o que interessa à Comissão Nacional de Promoção e Proteção na sua atividade de uma ponte, de fazer a ponte com as CPCJs, porque repare, a Comissão Nacional não coordena coisa nenhuma, nem tem nenhuma capacidade de autoridade sobre as CPCJs. A Comissão Nacional limita-se a resolver problemas, a retirar as queixas, a resolver as questões do dia-a-dia. E fazemo-lo, e as nossas ETRs, que são as nossas entidades técnicas que, junto das CPCJ, trabalham incessantemente e fazem esse papel. E também o fizeram agora, conjuntamente connosco, relativamente à questão dos senhores professores. Foram realmente substituídos senhores professores, mas todos os 3 anos são substituídos senhores professores nas CPCJs. A verdade é que não há nenhum professor que esteja mais do que 3 anos nas CPCJs. É um mandato, só tem um mandato. Portanto, todos os 3 anos há uma substituição. Esta foi uma substituição mais abrupta, admito que sim, mas resolveu-se e neste momento faltam 10. Faltam 10. Saíram e vão estar e estão rapidamente se resolvem. E temos estado a acompanhar, até porque algumas dessas CPCJ não nos pode dizer exatamente quantas é que são, quais é que são, mas essas CPCJ têm estado a pedir o nosso apoio e o apoio é dado, inclusivamente, para a distribuição de... Agora, relativamente ao que é que acontece aos processos, os senhores professores que regressaram à escola deixaram os processos e os senhores professores que agora vieram receberam os processos e formação para os trabalhar. Por isso, o acompanhamento é feito. Eu não posso garantir que que isto seja uma coisa instantânea. Diga, desculpe.
Pronto. Pode, mas não... Não, sim, mas repare uma coisa, perguntaram-me, acho que foi o Partido Socialista, antes do dia 9 de junho, eu tenho dados antes de 24 de junho, é o valor o dia que tenho de referência, só 4 comissões é que não tinham representante da educação, 4. Agora, neste momento, 10 não têm. Portanto, todas as outras situações foram resolvidas. E não temos relatos de, neste momento, situações de stress nas comissões. Tudo aquilo que temos estado a receber, nós estamos em contacto diário, permanente, com todas as CPCJ, que sempre que reportam qualquer situação, a situação é comunicada também ao ponto focal do Ministério da Educação, se diz respeito à educação, ou com o ponto focal do Ministério da Saúde, ou com o ponto focal do Ministério da Segurança Social, e é resolvida. Penso que respondi às questões colocadas pelo PSD. Relativamente à questão às questões colocadas pelo Chega, ao Sr. Deputado, eu acho que há aqui uma coisa que nos une a todos. É que todos estamos francamente comprometidos com o superior interesse da criança. Eu acho que não há nenhum dos senhores deputados nesta sala, e eu também não, de certeza absoluta, que não estejamos comprometidos com o superior interesse da criança. E é sempre no superior interesse da criança que a nossa tarefa é executada. Enquanto as CPCJs há lugares vagos. As CPCJ funcionam, como eu expliquei logo no início, em 2 modalidades. E isto também tem a ver com a questão da representatividade que o Partido Socialista e que o Partido Comunista aqui apresentou, daqui da representatividade de 27% não ter a composição completa. O que está no relatório da representatividade não ter a composição é na comissão alargada. A comissão alargada não gera processos. A comissão alargada reúne uma vez, aliás, cada entidade, seja entidade pública, seja entidade privada, tem de dispensar o seu trabalhador 8 horas por mês para o trabalho na comissão alargada. A comissão alargada tem por competência eleger o presidente da comissão restrita, mas a comissão restrita tem uma composição que é mandatória. A comissão restrita funciona com um representante do município, um representante, às vezes até um vereador, embora não devesse ser, mas às vezes é. Temos algumas em que são. Tem um representante da comissão restrita do município, um representante da Segurança Social, um representante da Educação, um representante da Saúde e depois um 5º representante que pode ser, portanto, município, saúde, educação, segurança social, pode ser de uma IPSE, de uma organização não governamental, com matéria de criança, dentro da comissão alargada. Portanto, vai-se buscar à comissão alargada ou um dos elementos cooptados, ou um dos elementos eleitos pela Assembleia Municipal, 4 cidadãos eleitores que são indicados pela Assembleia Municipal. Esta é a composição das comissões restritas, que são elas que gerem os processos. Quando os processos... há muitas assimetrias a nível do país relativamente às comissões. Há comissões, por exemplo, do interior do país, que gerem 3 a 4 processos. Por exemplo, pode-se lhe dizer que no Pico há 0. E há uma comissão. E tem 0 processos. Ainda bem, felizmente, quer dizer que as crianças no Pico são felizes e cuidadas. E deviam ser assim todas. Estávamos todos resolvidos e eu não estava aqui, nem os deputados a fazerem perguntas. Mas, por isso, há muitas assimetrias, de facto. Há
comissões que têm 1000 e tal processos em gestão, sobretudo as do litoral e mais especificamente nos grandes concelhos, e outras que têm 10, 15%. E nós estamos a olhar para isso, por uma forma também estamos a olhar também para isso nessa perspectiva, numa forma de gerir melhor os recursos, porque todas elas têm comissões. E é possível, se calhar, gerir melhor esses recursos em comissões que têm 10, 15 processos, que não têm... Ora bem, o que é que distingue depois as maiores? As maiores, e aí também as maiores, têm tempos de afetação dos seus representantes, dos representantes das áreas governativas e também do município, têm tempos de afetação maiores, normalmente 35 horas por semana, portanto o tal tempo inteiro. E para além disso ainda têm apoios técnicos que são também dispensados pelas áreas governativas e apoios técnicos ao abrigo do artigo 20A da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, que são pagos, são trabalhadores contratados pela Comissão Nacional. Normalmente vão-se buscar a IPSS ou a associações que tratam, para termos também a base de competências em lidar com crianças. Realmente, a questão dos recursos humanos é uma questão que é premente, e o que se está a fazer é tentar gerir também de uma forma integrada também este recurso, porque há imensas, e ainda bem, Sr. Deputado, há imensas CPCJs que de facto têm uma atividade muito incipiente, porque não têm, porque olha, é mau porque não há crianças, é bom porque não há crianças em perigo ou não há crianças em risco. Mas tudo isto é feito, portanto, os concelhos mais afetados, naturalmente, são os concelhos que são sempre mais afetados pela escassez de recursos humanos. São os concelhos do litoral, sobretudo do litoral, os concelhos onde há mais crianças, esses são os mais afetados. Eu penso que relativamente à questão dos 27% que os senhores deputados tinham ficado com dúvidas relativamente a não terem a composição, volto a dizer que são nas alargadas, porque a restrita tem sempre os 5. E quando não tem, nós tentamos arranjar dentro da alargada o 5º. Isso é um trabalho que é feito diariamente, mas tem sempre os 5. Os tempos de afetação podem variar. E isso também variam em função do número de crianças, do número de processos. Às vezes também varia, por exemplo, a saúde tem sempre muita dificuldade em afetar 35 horas. Mas pronto, vai-se gerindo também a própria gestão do processo, de acordo com estas dificuldades. Mas eu volto a dizer, como disse na minha intervenção inicial, nós estamos, de facto, a olhar para o sistema no sentido de ver que ele tem, e estamos a fazê-lo em articulação, eu estou a fazê-lo na Comissão, a Comissão está também a fazê-lo em articulação com os membros do Governo, com a tutela, no sentido, e com as outras áreas governativas que têm aqui interação e uma enorme relevância, porque isto, de facto, isto não pertence a uma tutela só. A proteção das crianças pertence a todos. E a efetivação dessa proteção é feita nos termos da lei por determinadas áreas governativas. E estamos também a trabalhar com essas áreas governativas no sentido de fazer realmente um olhar para o sistema sem o alterar, porque este sistema é muito bom. A parte desjudicializada, haver uma parte desjudicializada e uma parte judicial é muito bom, é um sistema, torna o sistema, de facto, muito robusto até, porque imaginem estes processos todos no tribunal. A senhora deputada disse que as crianças têm de ser acompanhadas.
as crianças têm de ser acompanhadas e as famílias têm de ser acompanhadas. Imagino que isto era tudo judicial, imagino 89 mil processos no tribunal, para além dos que já lá estão. Por isso, este sistema é um sistema que garante mesmo o superior interesse da criança e o garante, portanto, no sistema mantém-se. Agora, de facto, é necessário robustecê-lo, fortalecê-lo, olhando para as assimetrias, que há 20 anos eram outras, olhando para as situações de perigo, que há 20 anos eram outras, e vamos tentar, fala-se muito na profissionalização, mas estamos a estudar a melhor forma de robustecer e fortalecer o sistema. Penso que não ficou nada por responder. Muito obrigada. Como sabem, há uma segunda ronda para quem queira eventualmente fazer alguma questão. Já tenho aqui inscrições. Não sei se... Não podiam-me fazer chegar as inscrições? Oh, Inês, não se importa de ir. Começávamos, não é? Vais também? Muito bem, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à segunda ronda. 2 minutos por deputado, por inscrição individual. Começava pelo Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sra. Presidente. Agradecer também à Sra. Presidente os esclarecimentos que aqui nos deixou. Queríamos apenas ter aqui um ou outro esclarecimento, estando alinhados com a importância do sistema, as suas virtualidades decorrente de ter várias tutelas e a participação de diferentes entidades, seguramente a necessidade de rever e atualizar, fortalecer o sistema, estamos completamente alinhados com isto. Queríamos perceber um pouco melhor este impacto desta alteração que não questionamos nas necessidades. Sr. Deputado, peço desculpa, está um pouco de excesso de ruído na sala. Pedia que esta transição para a segunda ronda fosse um pouco mais serena. Sr. Deputado Miguel Cabrita, muito obrigado a todos. Sr. Deputado Miguel Cabrita, tem a palavra. Sim, queríamos perceber, como dizia, um pouco melhor esta transição, que não deixa de ter algum significado, no sentido de terem saído, de facto, muitas pessoas ao mesmo tempo, o que não será habitual, e, portanto, queríamos perceber. Ora, se os dados do relatório estão corretos, nós temos aproximadamente 307 pessoas, tínhamos cerca de 307 pessoas, 300 pessoas, grosso modo, representando a educação nas CPCJs, na esmagadora maioria professores, tanto quanto se sabe. Se percebemos bem, a Sra. Presidente disse que no final deste movimento se mantiveram dessas 300 e poucas pessoas, 172. É isso? 172, esta ordem de grandeza. Então, saíram das CPCJs, destas pessoas que representavam o Ministério da Educação, 130, 135 pessoas. Gostaria que confirmasse esta ordem de grandeza. Referiu também que foram, entretanto, substituídas ou que foram sendo recompostas e que estariam em falta 10 pessoas. E gostaríamos de perceber se das pessoas que foram recolocadas, digamos assim, pela área da educação, penso que é isto que está em causa, e queria confirmar que se foi mesmo pela área da educação que elas foram recolocadas, se estamos a falar de professores ou de outro tipo de profissionais e técnicos, e se sim, de quais? Eram estas perguntas. Muito obrigado. Muito objetivas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos agora a Sra. Deputada Sandra Ribeiro, do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já cumprimento a doutora Ana Isabel Valente. Muito obrigado por estar aqui hoje. É o seguinte, as funções desempenhadas pelos docentes em mobilidade constituem-se como uma mais-valia amplamente reconhecida por várias organizações que trabalham diretamente com crianças e jovens. Contudo, estas organizações levantam aqui algumas questões relativamente ao fim da mobilidade estatutária, nomeadamente o risco da descontinuidade nas CPCJ, portanto, se professores não puderem renovar ou permanecer na via da mobilidade, há o risco das comissões não conseguirem acompanhar os processos da criança ou do jovem em risco. A falta de estabilidade para os docentes nas CPCJ, o conflito entre necessidade docente nas escolas e compromisso com as CPCJ, portanto, muitos professores alocados às CPCJ pertencem a grupos de recrutamento justamente com carências e a medida pode piorar a situação nas escolas já deficitárias.
Há critérios, ou há o risco de haver critérios pouco claros, portanto, opacidade na aplicação. Os critérios de indeferimento podem gerar subjetividade e decisões discricionárias. Possível degradação da proteção de crianças e jovens, porque as comissões correm o risco de ficar em risco ou deixar de acompanhar os processos, bem como a desmotivação, a desvalorização do papel dos docentes das CPCJs, porque professores que viram na mobilidade uma via ou dissuasão, bem como as desigualdades regionais mais acentuadas, porque alguns concelhos já exigem pronunciamento urgente do Governo para evitar colapso das comissões. Há aqui uma questão que eu gostaria que a senhora me dissesse se tem algum fundamento ou não. Uma das preocupações, eu passo a citar, preocupa-nos que possam estar a ser afetos professores afastados das componentes letivas, que normalmente são afastados por questões relacionadas com a saúde física, psicológica e mental, portanto, sua saúde, a dos professores, física, psicológica e mental, e que estas pessoas não reúnam as condições ou o perfil para exercer funções numa comissão de proteção, que é um trabalho muito exigente. Ora bem, a Sra. Presidente disse aqui uma frase que eu considero... 2 minutos. Muito bem. Considero a mais importante de todas, que é a proteção das crianças pertence a todos nós. A questão das comissões de proteção são mais estruturais do que conjunturais. Considerar que as mesmas não funcionam única e exclusivamente pelo facto do Ministério da Educação não dar continuidade ao destacamento é só redutor. Os problemas de funcionamento verificam-se e desde sempre e agudizam-se há décadas. As comissões precisam de reforço dos meios humanos e físicos com multidisciplinaridade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora passava a Sra. Deputada Paula Cardoso, do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não resisti, já fui Presidente de uma CPCJ e não resisti a vir aqui fazer algumas questões que continuam sempre a inquietar-me, digamos assim. A primeira, desde logo, no relatórios, é uma espécie de avaliação do sucesso ou insucesso das medidas aplicadas às crianças no acervo de todas as medidas que são emitidas. Isto porque nós, conjugando as crianças estão sempre dispersas, em vez de estarmos concentrados e as concentrarmos numa só tutela, dispersámo-la por vários sítios e depois perdemos um bocadinho o fio à meada. Mas conjugando este relatório com o relatório dos centros de fiscalização dos centros educativos, nós percebemos que a maior parte das crianças que chegam aos centros educativos tiveram processos instaurados nas CPCJs, anos e anos e anos até caírem na delinquência. Portanto, para quando uma integração ou uma reavaliação das medidas, não digo das medidas, das orientações que as CPCJs têm e que, no fundo, redundam num delinquente, e quando é que se juntam, se sentam o jovem e não se faz a distinção, uma criança é uma criança, seja vítima ou seja delinquente. Não tem que ter esse estigma de ser dividido, até porque os centros são educativos precisamente porque não é uma pena, é uma forma de os educar para voltarem à sociedade e para serem adultos plenos. Se já foi feita essa avaliação, se está na calha alguma orientação no sentido de ter uma visão mais alargada e mais integrada, integrativa dos vários sítios onde as crianças vão passando, dos vários problemas que vão tendo, desde a educação, na saúde mental, à promoção e proteção, ao tutelar educativo, se há algum estudo sobre isso, se pretendem fazer alguma reflexão sobre isso e qual é a avaliação que faz deste número que acaba por ser muito incomodativo de que 90 e tal % das crianças que chegam aos centros educativos passaram anos em tutelares educativos. Algumas são retiradas e estão em acolhimento desde os 3 anos de idade, como aquela criança que foi noticiada, que assassinou um colega numa casa de acolhimento da Segurança Social ao abrigo de uma medida da promoção e proteção. E, portanto, e que já tinha referenciado comportamentos desviantes que já deveria ter sido intervencionado noutro âmbito que não da promoção e proteção. Para quando a avaliação da adequação das medidas, do tempo que elas demoram a ser aplicadas, e se são no tempo certo. Eu não sei se pensaram em fazer isso, eu peço desculpa, estou a demorar imenso tempo e, portanto, era só isto. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado. Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco coloquei duas questões, uma da relação depois da intervenção com o plano da saúde mental, que eu pedia que pudesse também fazer referência, e a questão também que tem a ver com a plataforma e o sistema de gestão informática da gestão das CPCJs, se está previsto ou não poder evoluir também para dar uma resposta diferente e tendo em conta que ela existe e que tem esse conjunto de dados, poderia de facto ter essa utilidade até no acompanhamento, tendo em conta a necessidade de intervenção em determinada escola, em determinada freguesia, numa lógica também da comunidade onde estão inseridos. Eu insistia muito com a questão dos recursos humanos, porque eu creio que esta seja talvez um dos problemas de fundo, recursos humanos e as condições que os próprios técnicos da CPCJ têm, pois na sua intervenção e na sua atuação e das condições que lhes são dadas para aquilo que é o propósito, naturalmente, e a missão por parte da CPCJ, porque não estamos a falar de processos administrativos, nem pouco mais ou menos, estamos a falar de crianças, de jovens, de famílias, e cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e que não pode haver, pela falta de recursos humanos, nenhum aligeiramento naquele que é o encaminhamento ou a conclusão por parte do processo e as medidas e o acompanhamento que é necessário fazer. E isto coloca aqui uma maior exigência que eu creio que não se coaduna, e por isso há pouco fiz aquela referência de que de facto foram alterações, para além das carências que já existiam, são alterações abruptas que criam naturalmente entropias no acompanhamento já de crianças que estão em situação de perigo e que estão a ter este acompanhamento. Daí esta insistência também da necessidade de respostas a este nível, porque a Comissão Nacional, ou seja, a sua intervenção não pode ser somente também a pedido de cada uma das CPCJs, deve haver uma abordagem, uma intervenção, de certa forma, global relativamente a esta matéria, e ouvi bem o que disse relativamente àquilo que são as competências por parte da Comissão Nacional, mas estes são elementos de facto de grande preocupação, e daí esta insistência, ou seja, as questões dos meios, como é que isto é resolvido, ou seja, se tem compromissos por parte do Governo para a nomeação daqueles que faltam e para o reforço dos meios para garantir as condições de trabalho, porque isto era importante perceber. Obrigada, peço desculpa. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Creio não haver mais pedidos de intervenção. Tinha sinalizado no início peço desculpa. a deputada Sandra Pereira. Não estava inscrita, peço desculpa, Sra. Deputada Sandra Pereira. Sim, sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ser rápida. Eu só tinha que colocar aqui mais uma questão, que, seguindo ali o raciocínio do Sr. Deputado Miguel Cabrita, portanto, dos 172 professores que se mantiveram, pressupomos que há cerca de 140, penso que é isso, que não foram reconduzidos. Eu queria só que a Sra. Presidente da Comissão Nacional pudesse aqui confirmar estes números que vieram veiculados na comunicação social, nomeadamente dos professores que estavam alocados às CPCJs, que 40 deles pertenciam ao ensino especial, à educação especial, e 103 pertenciam ao primeiro ciclo, que são exatamente áreas afetadas pela escassez de professores. E a minha pergunta era se confirma estes números, para todos podermos aqui depreender que, naturalmente, esse juízo de valor entre o que faz, tornando assim uma linguagem mais simplista, entre o que faz falta nas escolas e o que faz falta nas CPCJs, tenha sido objeto dessa mudança com base nestes grupos prioritários que estavam, passo a expressão, mas estavam largamente representados nas CPCJs e não nas escolas. E, portanto, admito, ou queremos admitir, que o Ministério fez, e bem, ou promoveu que alguém fizesse, e bem, essa avaliação. Disse. Muito obrigado, senhores deputados. E agora passava então para a intervenção final. A senhora Presidente tem até 10 minutos para a sua intervenção. Muito obrigado. Será rápido. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às respostas às perguntas colocadas pelo Partido Socialista e também na mesma lógica de muito diretas, sim, foram 172 professores mantiveram-se e os restantes foram substituídos por professores. Saíram os restantes 140, por aí, mas foram substituídos. Mas, sim, foram substituídos por professores. E faltam 10. Faltam 10 que também serão substituídos por professores. Relativamente às perguntas colocadas pela senhora deputada do Chega,
A questão da mobilidade estatutária, como eu já tinha dito na resposta à senhora deputada do PSD na primeira ronda, não é obrigatória em termos da lei. A mobilidade estatutária distingue-se de... Eu aqui tenho de fazer aqui um certo disclosure. Eu não sou especialista nas mobilidades dentro do Ministério da Educação. Sou funcionária pública há muitos anos, há 36 quase, mas não tenho realmente, não sou especialista nas regras do Ministério da Educação. Mas pelo que fui percebendo durante todo este processo em que estive muito envolvida, como devem calcular, percebi que a mobilidade estatutária permitia que um professor de outro concelho, colocado numa escola de outro concelho, pudesse estar numa CPCJ num concelho diferente. A distribuição de serviço é dentro do próprio concelho, ou seja, o diretor do agrupamento daquele concelho distribui ao professor o serviço na CPCJ como se fosse uma turma na escola. Isto é a minha percepção relativamente fazendo a reserva de que não tenho essa especialidade. Mas, relativamente, portanto, a diferença é essa, ou seja, para a Comissão Nacional é um bocadinho, é indiferente. A Comissão Nacional, ou melhor do que isso, o sistema de promoção e proteção só tem que se preocupar em ter a representação do Ministério da Educação. A forma como é feita, desde que as pessoas lá estejam. E desde que as pessoas lá estejam e que tenham as competências necessárias, e neste caso aqui até algumas afetivas. Relativamente aos professores sem componente letiva, ó senhora deputada, não sei, só depois de os senhores professores começarem, porque eu não sei por que razões é que os senhores professores não têm componente letiva. Estar a dizer que os senhores professores não têm componente letiva por isto ou por aquilo, muito sinceramente não posso fazer essa avaliação. Portanto, não sei se têm ou não, se estão ou não adequados. Por exemplo, podemos ter ótimos professores. E, de facto, os senhores professores, sempre que são substituídos, ou os senhores professores, ou os senhores representantes da saúde, ou os senhores representantes da segurança social, e até os dos municípios, sempre que são substituídos, e todos os anos, isto é um trabalho que a Comissão Nacional faz todos os anos, e que está ainda a fazer, e aliás, até está a candidatar-se fundos para aumentar e para melhorar a coisa, é formação. Estamos a dar, e damos formação, e todos os senhores professores, ou os outros representantes das outras entidades, sempre que integram uma CPCJ, têm a formação inicial. Desculpem. Portanto, é evidente, porque ninguém nasce ensinado. Do PSD tenho duas perguntas. E agora entrou-me qualquer coisa para a garganta. Peço desculpa. Se não se importa de parar o tempo. Isto foi um pozinho qualquer. Deve ser um pó qualquer. Já está. Para quando numa reavaliação, a senhora deputada Paula Cardoso tocou aqui realmente uma questão que é bastante importante e que é de, no fundo, olhar para isto de uma forma holística, olhar para a criança e integrar tudo. Eu acho que já demos um contributo e já demos um passo muito importante com a estratégia única dos direitos da criança, que integra realmente várias, integra também o eixo do combate à pobreza, integra a estratégia nacional anterior de 21 de 24 e a garantia para a infância. Este olhar holístico julgo que é um passo, um passo bastante importante neste caminho realmente de olhar
de olhar para a criança como o centro das políticas públicas, neste caso, e integrar todos e, de facto, ver o que é que falha e ter a humildade de, ao ver o que falha, andar para trás e recomeçar. Essa estratégia já tem o plano de ação 25-30, porque isto é uma estratégia há 10 anos, portanto é uma diferença relativamente à estratégia anterior, que era de 3 anos. Neste momento temos uma estratégia há 10 anos, precisamente para podermos consolidar e trabalhar realmente melhor as situações. E o plano de ação, que agora já foi aprovado e saiu anteontem no Diário da República, o plano de ação já olha para esse coisa, e já agora aproveito também, relativamente às questões da saúde mental, também tem uma parte, um eixo só dedicado à saúde mental. Portanto, estamos um eixo do plano de ação só dedicado à saúde mental, porque todas as questões da saúde mental, que são realmente muitíssimo importantes e estão cada vez mais presentes também nas crianças e nos jovens, estão também ligadas a outro tipo de fenómenos que estamos realmente neste momento a ter, o jogo, as questões online, tudo isso está de facto a ser, e tudo também tem de ser visto de uma forma em que não é pegar na criança e dizer, pronto, agora é só a saúde mental, agora é só outra coisa. Isto tem tudo de ser de coisa, no sentido de pôr realmente a criança no centro das políticas públicas. E essa é a nossa coisa. E a senhora deputada, relativamente à questão dos números, que a senhora deputada Sandra Pereira aqui pediu, confirmo realmente os números. São os números que a maior parte dos senhores professores que estavam que eram afetos às CPC, que são afetos às CPCJ, estavam afetos às CPCJs, pertenciam ao grupo da educação especial e do ensino básico. Portanto, de facto, estão confirmadíssimos, esses números estão absolutamente confirmados. A senhora deputada Paula Santos tem toda a razão quando disse que eu não respondi à questão da plataforma informática, peço desculpa, mas respondo agora. Nós temos realmente uma plataforma informática que está a ser até desenvolvida pelo Instituto de Informática da Segurança Social, só que temos tido alguns constrangimentos com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que estamos a tentar resolver. Isto, de facto, há aqui linhas muito tenues entre o que é ou não é confidencial e a confidencialidade, temos realmente de prevenir sempre a confidencialidade, de prever sempre a confidencialidade, quer do processo, quer da criança, quer dos seus dados. Mas estamos realmente a desenvolver a ferramenta informática está a ser desenvolvida pelo Instituto de Informática no sentido de nos dar a maior informação precisa. Aliás, mesmo internacionalmente, quer o Conselho da Europa, quer a Rede Europeia dos Direitos da Criança, tem insistido muito na questão dos dados e na monitorização. E nós também estamos a seguir esse caminho. Agora, temos realmente alguns constrangimentos a nível da proteção de dados. Queria que o tempo fosse... Temos tempo. Não sei se quer fazer uma pausa. Não, já terminei. Já terminei. Pensei que ainda ia continuar, peço desculpa. Então, a nossa audição está encerrada. Muito obrigado a todos.